Olá, meu nome é Humberto, sou consultor da Embrapa Pesca e Aquicultura no projeto Aquitec e vou falar hoje um pouco para vocês aqui da produção de tambaqui em escala. Bem, o que vai ser falado agora, a partir de agora, será sobre os objetivos dessa apresentação, sobre as estruturas de produção, a tecnologia, os números e o monitoramento e gestão. Esse processo ele é baseado em sistema semi-intensivo para viveiros escavados, sem renovação de água e sem uso de aeração suplementar. Então é um sistema de produção com baixa densidade. O objetivo, dessa tecnologia é prover o aumento da produtividade com investimentos reduzidos. As vantagens da tecnologia, ela vem através de maior produtividade, otimizando as estruturas de produção e da mão de obra. Os lotes mais uniformes, que evita o descarte, o número grande de peixes descartados, que provê depois um maior tempo de produção, e uma despesca única, sem seleção de peixe. Você vai, faz a despesca e tira o lote todo. Outra vantagem é referente à qualificação do empresário e dos colaboradores. Como é uma tecnologia onde o time precisa estar alinhado e realizar vários manejos, fazer o monitoramento, então é necessário que o produtor e os colaboradores eles passem por uma qualificação. E, por último, uma oferta constante de pescado ao mercado. Um menor período de entre-safra, com o planejamento da produção e a comercialização. A produção de tambaqui em 3 fases é a famosa cria, recria e engorda, onde o produtor vai estar utilizando dessas fases em estruturas separadas, em viveiros separados. Vamos tomar por base um produtor que tem uma área de produção, um viveiro, um açude, com área total de 1 hectare. Nesse hectare, quando ele se utiliza da produção única, de fase única, com povoamento e engorda até o final do ciclo, nesse hectare ele terá um ciclo por ano, uma produção média por ciclo de 7 toneladas e um período de produção de 10 meses, contando aí com o tempo de produção em si, a despesca, o preparo do viveiro até o próximo povoamento. E um peso médio final de 1,5 kg por peixe. Então, se ele precisa aumentar a sua produção, o que vem em mente para o produtor é aumentar a sua área de produção. Eu preciso dobrar minha produção, crescer demais. Então, ele vai pensar em dobrar a sua área de produção. Toda vez que o produtor pensa em aumento de área, requer grandes investimentos. Então, neste exemplo aqui, se ele dobrar a área de produção e continua fazendo a sua tecnologia, e continua promovendo a sua tecnologia como fase única, povoamento e engorda num viveiro só, numa única estrutura, ele continua tendo um ciclo por ano, produção média por ciclo de 14 toneladas, porque ele dobrou a sua área, e um período de produção ainda de 10 meses, aproximadamente 300 dias. E o peso final de 1,5 kg por peixe. Na nossa tecnologia de cria, recria e engorda, o processo se dá
da seguinte forma: ao invés do produtor dobrar a sua área, ele vai construir mais 2 estruturas de menor tamanho, sendo uma estrutura de cria com 10% da área de engorda e uma estrutura de recria com 30% da área de engorda. Então, ele não vai ter que dobrar, crescer 100% a sua área. Ele vai crescer apenas 40%. O que vai promover este fator de produção em 3 estruturas? O número de ciclos passa de 1 a 2 a 3 por ano. A produção média por ciclo continua a mesma, de 7 toneladas. O período de produção diminui, passa para 8 meses, quando comparado com a produção em fase única. E o peso médio final do peixe de 1,5 kg. De forma geral, o processo se dá da seguinte forma: né, fazendo o povoamento entre os ciclos, né, dos alevinos, fazendo o povoamento dos alevinos a cada 120 dias em média. Após o povoamento, 40 dias após o povoamento, é realizada a transferência para a fase de recria, né, peixes aí com aproximadamente 40 gramas de peso médio. Com mais 70 dias é feito a transferência para a fase de engorda, com peixes com aproximadamente 250 gramas. E após 130 dias é realizada a despesca total desse lote com peixes com peso médio de 1,5 kg. Então, fazendo um resumo da programação da produção, se dá da seguinte forma: a fase de cria. O peso inicial dos alevinos é de 1,5 gramas, né, chegando até 40 gramas, num período de 40 dias. Biomassa final de 200 gramas por metro quadrado. A ração utilizada nessa fase é em pó ou 1 milímetro, 50% de proteína, 1,7 milímetros, 45% de proteína, 2 a 3 milímetros, 40% de proteína. Na fase de recria, o peso inicial dos alevinos, dos juvenis, é de 40 gramas, o peso final de 250 gramas por um período de 70 dias. A biomassa final de 400 gramas por metro quadrado e a ração utilizada de 2 a 3 milímetros, com 40% de proteína, de 3 a 4 milímetros, com 36% de proteína, e de 4 a 6 milímetros, com 36% de proteína. Observem que a ração é uma ração de melhor qualidade. Tá? Na fase de engorda, o peso do peixe, o peso inicial do peixe é de 250 gramas, o peso final de 1,5 kg ou 1.500 gramas, um período de engorda de 130 dias e uma biomassa final de 700 gramas por metro quadrado. Como falado no início, é um sistema de produção de baixa densidade. A ração utilizada nesse período é uma ração de 4 a 6 milímetros, 32% de proteína, e ração de 6 a 8 milímetros com 32% de proteína. O que vai conferir isso daí? Um menor período de produção e um maior ganho de massa sem acúmulo de gordura. Então, um peixe de melhor qualidade. Dados comparativos entre o sistema convencional e o sistema escalonado. O sistema convencional, ou ciclo único, no exemplo que nós estamos usando, a área em lâmina d'água ela foi de 1 para 2 hectares. Então, o ciclo de produção, a produção por ciclo é de 14 toneladas, né? Passou de 7 para 14 toneladas, sendo um ciclo por ano. Então, a produtividade anual é de 14 toneladas.
e a ociosidade das estruturas e da mão de obra ainda é alta, devido a grande parte do tempo dessas estruturas estarem com uma população baixa nos viveiros, né, no sistema escalonado ou ciclo em 3 fases. A área de lâmina d'água, que era de 1 hectare, passou para 1,4. A produção por ciclo é de 7 toneladas, isso não altera. O que vai alterar, que é o grande ganho, são os ciclos por ano, que são de 2,5 em média. A produtividade anual saiu de 7 toneladas para 17,5 toneladas. E existe também uma grande otimização das estruturas, quer dizer, um uso adequado das estruturas durante todo o período de produção. No sistema convencional, né, passando isso para percentual, a área alagada, né, o aumento da área alagada foi de 100%, a produtividade, consequentemente, de 100%, a ociosidade das estruturas continua nos seus 50%, que é um número muito alto, né? Metade do tempo de produção essa estrutura está ociosa. A mão de obra tem um aumento de 20%, pelo fato de ter aumentado a área, e a receita bruta foi de 100%. No escalonado, a área alagada teve um aumento de 40%. Quando a gente fala em área alagada, a gente está falando em investimento. E investimento em construção de estruturas para a piscicultura é pesado, né? São cifras altas. Então, né, quando comparado com o sistema convencional, o investimento nesse sistema é relativamente baixo. Sua produtividade aumenta em 150%. A ociosidade das estruturas é de apenas 10%. Pelo fato do único viveiro ficar algum período vazio, é o viveiro de cria, que é o menor deles, 10% da área. A mão de obra aumenta em 50%, pois aumenta os manejos, aumenta os monitoramentos, né? E a receita bruta passa a ser de 150% a mais. Aí tem um gráfico mostrando esses números, né? Somente para ilustrar, né? Observem que a área alagada ela aumenta em 40% apenas no escalonado e no convencional ela aumenta em 100%. A produtividade na escalonada ela aumenta 150% e na convencional apenas 100%. Né? O uso de mão de obra, consequentemente, aumenta muito mais na escalonada, mas esse é um fato que não interfere tanto nos ganhos. É muito importante ressaltar que o aumento da produtividade se dá através do maior número de ciclos por ano. Então, nós não estamos mexendo com densidade, nós estamos trabalhando com aumento de ciclo, com rotatividade. E essa rotatividade depende única e exclusivamente da venda da safra, da venda daquele ciclo. Se aquele ciclo não sai, se aquele lote não é vendido, não tem como colocar outro, fura o esquema. Tá? Então, para esse sistema funcionar, você tem que ter uma venda já programada. Como disse antes, o sistema ele é elaborado para que o lote seja comercializado de uma única vez. Muito importante também realizar o monitoramento e fazer a gestão da atividade. Como é um sistema onde existe muito manejo, né, e a rotatividade é mais alta, é muito interessante que sejam feitos os manejos de monitoramento e os ajustes. Monitoramento do quê? De qualidade de água, monitoramento do desempenho e desenvolvimento do lote.
para que sejam realizados os ajustes, né? Correção de qualidade de água, correção de arraçoamento, o momento certo de fazer as transferências e os demais manejos que estão aí relacionados à piscicultura. Mas isso só vai valer se todos os dados que forem obtidos a campo, eles forem devidamente anotados e arquivados. Para quê? Para que haja a elaboração de um histórico, né, de um histórico da produção. Porque vão existir gargalos. Só que esses gargalos, quando se tem os dados monitorados, ficam mais fáceis de serem sanados. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Os nossos contatos estão na tela. Obrigado pela participação. Até mais. Sucesso na piscicultura. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.